faz um contato conosco paralelo. Assim que puderem aí vão estar retornando e assistindo as nossas aulas, né, que são as aulas online. Irmãos, na aula passada nós temos aqui uma geral, né, foi muito produtiva a aula de ontem, e ela já subi ela para o YouTube, e ela já está aí no nosso grupo, tá? Então, os irmãos que quiserem aí assistir, pegar as partes principais aí da aula, ela já está lá no YouTube. Então, nós falamos aqui rapidamente, né, o que é a matéria de antropologia, por que nós precisamos entendê-la, as conexões que ela tem. Falamos aí de filósofos, cientistas que têm uma, sempre fizeram o questionamento junto com o salmista, né, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Então, ali o salmista, ele está fazendo uma pergunta, que é o homem, questionando, né? Deus, quem que é esse ser humano tão complexo, mas mesmo na sua finitude, na sua pequenez, o Senhor ainda o visita, ainda olha para ele com olhar de misericórdia. E aí, na mesma linha, né, desde que o homem é homem, há esse questionamento aí da sociologia, da antropologia, da filosofia, da história e da própria ciência, que debate acerca dessa complexidade que é o ser humano, tanto física quanto emocional e também espiritual. E aí nós vimos a visão bíblica, por isso que a matéria é antropologia bíblica, nós falamos isso ontem, estou recapitulando, porque é uma visão, uma perspectiva bíblica, como que a Bíblia ela enxerga e como que a Bíblia fala deste homem. Então, a nossa ótica, a nossa perspectiva é qual? É a perspectiva bíblica, diferente de uma antropologia secular, diferente da ciência, diferente da psicologia, diferente da filosofia, diferente da sociologia. Então, cada uma dessas áreas do conhecimento vai apresentar o homem de uma forma. E a Bíblia também vai falar deste homem. É claro, nós usamos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática e trabalhamos em cima daquilo que a Bíblia fala para nós. Ao contrário, por exemplo, de uma visão como a que eu estou mostrando para vocês que nós falamos ontem, né? Que é uma visão científica que vê o homem como fruto de uma evolução. Então, mostrei aí, pesquisamos, o Felipe, o Pedro, fizeram alguns questionamentos, o Tiago também, e aí nós fomos explicando, né? Demos aqui, começamos lá com os pré-socráticos, que já questionavam quem é o homem, já racionalizavam, né? A filosofia já tentava entender esse ser humano e trouxe até os nossos dias. Desde então, o evolucionismo, né, tem sido aprimorado e desenvolvido na perspectiva, sempre aqui, irmãos, a gente diferencia a visão bíblica da visão científica. Só que eu preciso também mostrar para vocês, pelo menos aí, dando uma base de como a ciência vê o homem. Inclusive,
ô Pedro, eu coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp, o Adalto, né? Lembra do carbono 14, o que ele falou lá, o que nós comentamos, e coloquei o que ele fala sobre o carbono 14, que é aquilo que nós comentamos. Então, nós tomamos aí o que os cientistas falam e a gente tenta também entender um pouco da história. Falamos aqui do criacionismo, né, através da história. Mostrei aqui para vocês um dos livros aí que eu já li, é muito bom, esse do Ken Ham aqui, muito bom esse livro. E tem também do Adalto e outros livros que vão tratar mais a fundo dessas questões da ciência, de como que a ciência vê o homem. E aí nós temos o evolucionismo teísta, que faz uma espécie de contraponto ao evolucionismo ateísta. Então, olha a sequência que é. Nós temos a perspectiva científica, um evolucionismo ateísta, ou seja, eles acreditam que o processo evolutivo do homem é tudo natural. Não há intervenção divina, não tem nada a ver com Deus. Por isso, evolucionismo ateísta. Para eles, a evolução do homem foi um processo natural, não tem um criador por trás disso, não tem um ser inteligentíssimo por trás disso. Já o evolucionismo teísta, ele está, por um lado, pegando os dados do evolucionismo ateísta, que eles consideram que Deus criou o universo e ele iniciou o processo evolutivo. Então, o evolucionismo teísta não acredita no criacionismo do nada que nós comentamos ontem, né? O Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eles não acreditam nesta versão bíblica que Deus foi lá e criou o homem, não só o homem, né, mas o universo, a terra, os seres vivos, do nada. Eles entendem que Deus criou sim o universo, eles entendem que Deus ele criou ali a primeira célula e a partir daí teve a evolução das espécies. Então olha como que é diferente. O ateísta entende que não há a mão de Deus, tem nada a ver com Deus. O evolucionismo teísta, eles dizem, não, Deus criou todas as coisas e o processo de evolução também é divino. Já nós não acreditamos no evolucionismo teísta, não acreditamos no evolucionismo ateísta, porque nós somos criacionistas, ou seja, nós entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados de uma vez. As espécies que nós temos hoje, os seres vivos que nós temos hoje, foi criado lá no início e permanece até hoje. Não há um processo evolutivo. Pedro fez um questionamento ontem se eu acreditava que a Terra era jovem. E aí nós entramos nessa questão, trabalhamos um pouco
essa ideia, mostrei a pesquisa, a descoberta aí das múmias lá do deserto do Atacama, no Chile, que elas têm por volta ali de 8.000, 9.000 anos, que são as múmias mais antigas que se tem notícia. Então, eu acredito que os dias de Gênesis foram literais e que a Terra é jovem, ao contrário da evolução, ou teísta ou ateísta, que fala que a Terra tem mais ou menos aí 7 bilhões de anos. Só para nós falarmos aí dessas teorias, e vez por outra aparece, irmãos, e quando a gente pensa que não, tive um convite recente, mas eu não pude atender, de uma igreja que me convidou para dar ali um estudo, uma palestra para os jovens e para os adolescentes sobre este assunto aqui, que eles estavam com muitas dúvidas. E como eu dei aula no estado também, eu sei, dei aula de filosofia, né, no estado, e eu sei o que se passa na mente dos jovens, né? O jovem crente vai para a escola, tá aí o Pedro, né? Que é um jovem que está ainda no processo aí do término do ensino médio, e ele sabe os questionamentos, as colocações que alguns professores, ou geografia, ou história, ou filosofia, ou sociologia, quando eles entram nesses assuntos, alguns deles tendem a mostrar só o lado da ciência, né? Tira essa questão divina das aulas. Então, muitas das vezes entra a chamada minhoquinha na cabeça aí dos nossos jovens, e realmente eles têm algumas dúvidas. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes, irmãos, ele chega no pastor e está com alguma dúvida, o pastor ali não tem condição de responder. Chega lá no outro irmão, o irmão também fala, ó, eu não sei. E aí, para quem que eles vão perguntar? De onde que eles vão tirar as dúvidas? Isso nós estamos falando no nível do ensino médio. Aí, quando você vai para a faculdade, aí que o negócio fica mais pesado ainda. E há estatísticas que indicam que a maioria dos nossos jovens, eles se desviam exatamente no período da faculdade, porque eles são tão bombardeados com algumas questões que tentam desconstruir a ideia de Deus, a fé em Deus, a moralidade cristã, que eles acabam por se afastar, eles acabam por se desprender da fé, porque eles vão buscar um alicerce, muitas das vezes, na liderança, né, da igreja, e nem todos estão preparados aí para dar respostas para eles à altura do combate que os professores fazem na faculdade. Então, é muito pesado essa questão. Por isso que é interessante a gente saber, pelo menos, o básico dessas questões aqui, tá? Então, tem aí a questão da origem do homem, debate entre a fé e ciência, que eles vão trabalhar com essa questão, né? Principalmente da idade, dos fósseis que são achados. Nós trabalhamos um pouco essa ideia ontem, e eles não acreditam. Irmãos, está aqui, ó. O maior problema da ciência tem a ver com essa questão aqui, ó. Que para a ciência o homem é só corpo. Eles desprezam o nosso pensamento acerca de alma e espírito. E aí, quando fala de alma,
Na verdade, eles não traduzem como algo que sobrevive à morte. Na verdade, eles vão trabalhar essa ideia de alma e espírito com uma psique humana. Seria aí as emoções, toda essa questão que está ligado, sim, à nossa estrutura física, mas ao mesmo tempo tem a ver com o nosso emocional. Então, o que é alma e espírito, para nós, eles tratam como uma questão aí também biológica, ligado aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Tanto é que o termo psicologia, a tradução literal seria estudo da psique. Psique no grego, ou psirre, né? Se fosse pronunciar, mas CHI é como dois R's no grego também, que seria a psique, como nós estamos acostumados a falar. Então, essa psique humana, a psicologia não vai trabalhar como sendo um ente espiritual. Vai trabalhar como se fosse a parte da emoção humana. Nós já entramos, nós os crentes, os tementes a Deus, acreditamos nessa composição corpo, alma barra espírito. Porque aqui, irmãos, eu vou trabalhar com vocês essa ideia alma e espírito, porque aqui tem uma divergência entre nós aí, os estudiosos, né? Os teólogos, os estudiosos da Bíblia. E aqui que eu quero, como eu disse ontem, trabalhar um pouquinho com vocês, para nós falarmos principalmente desta palavrinha aqui, ó, imagem conforme a nossa semelhança, que foi o texto que nós lemos hoje, foi o texto base. A Bíblia apresenta vários argumentos para fundamentar a ideia de que o homem foi criado por Deus. Aqui estão alguns deles, com as respectivas referências bíblicas, né? Então, esse homem é uma criação de Deus. A Bíblia vai enfatizar essa questão de imagem e semelhança. Já já nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Vamos para o próximo capítulo que fala exatamente dessa questão do homem como imagem e semelhança de Deus. Irmãos, parece que isso aqui é fácil. Quando nós lemos falar do homem como imagem e semelhança de Deus. Quando nós falamos imagem e semelhança de Deus, a boa parte dos crentes, eles vão pensar, vão associar como sendo esta imagem e semelhança a algo físico. Ou seja, Deus, em alguma medida, se parece conosco na constituição de corpo. Então, as pessoas vão imaginar Deus como tendo cabelo, como tendo boca, como tendo olho, como tendo ouvido, e assim sucessivamente, como tendo pernas, pés, os órgãos internos, coração, né, rins, e por aí vai. Então, toda essa estrutura nossa, muitos pensam desta forma. Então, se você perguntar assim para o crente, né, como que você, assim, na sua oração, quando você está orando, como que você imagina que é Deus? Aí é difícil você sair
dessa questão de materialização. E aí, irmãos, é que entra o problema. Porque nós temos textos que mostram o homem tendo as características humanas. Lá na aula de teontologia, nós já falamos um pouco dessa questão, que é a linguagem antrotopática e a linguagem antropomórfica. Antrotopática é a forma, a maneira de se expressar, é a maneira de nós olharmos para Deus como Deus tendo as características físicas que nós temos. Vamos pegar alguns textos básicos aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Compartilhar aqui, e aí nós vamos ler na própria Bíblia, e aí eu vou mostrando para vocês como que nós lemos. Então, vamos pegar alguns textos, irmãos. Deixa eu aumentar mais um pouco para facilitar aí, tá? O máximo para vocês. Vamos pegar aqui Gênesis 6. Olha aqui, ó, o que, que a Bíblia diz. Sucedeu que quando os filhos... Não, desculpa. É aqui um pouco mais para frente. Aqui, ó. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então, olha aqui, ó. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e isso pesou-lhe no coração, certo? Então aqui não fala literalmente do coração de Deus. Tá aí, ó, na tela para vocês verem. E aqui está falando do arrependimento. Então, há uma característica humana, que é o que? O arrependimento. Eu já expliquei aqui em uma das aulas que esse arrependimento não é semelhante ao nosso arrependimento, que nós fazemos uma coisa errada, aquela coisa errada, não é essa a ideia que está aqui, eu já expliquei. E aqui tem o quê? A ideia do texto dizendo que pesou no coração de Deus. Ora, irmãos, se pesou no coração de Deus, a Bíblia está falando que Deus tem coração. Olha o verso de número 8. Noé, porém, achou graça aos olhos. Outra característica humana atribuída a Deus. Então, Deus tendo coração e Deus tendo olho. Vamos pegar aqui outro texto que ele é chave. Isaías 59. Vou mostrar para vocês, se vocês quiserem abrir aí na casa de vocês, né? Isaías 59. Olha aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Olha aqui, ó, nem surdo. Saiu aqui do... Nem surdo o seu ouvido. Então, aqui está falando da mão do Senhor e também está falando do seu ouvido. São esses dois versos que eu estou mostrando para vocês, mas fora esses aqui,
tem uma variedade de versos atribuindo características humanas a Deus. Então, é isso que eu quero que vocês peguem. Então, características humanas físicas e características humanas de caráter, características humanas de sentimento, também atribuída a Deus. E aí nós voltamos agora para o nosso material, para que vocês vejam como que é complicado esse debate. Então, eu vou abrir agora para vocês fazerem nós fazemos alguns questionamentos e aí depois nós trabalhamos essa ideia melhor. Então vamos lá. Pode falar o que vocês pensam, tá? Nesse momento aqui nós estamos pegando os pensamentos para depois nós trabalharmos. Então agora é o momento do vale tudo. Então pensa assim, a Bíblia diz que Deus tem características físicas. Mostrei para vocês lá. Só que tem um problema com essa questão. Imagina Deus agora nesse momento. Imagina Deus nesse momento. Imagina que você está orando e você pensa que você está se dobrando diante de Deus. Aí a pergunta que eu faço é: como que você imagina Deus? Certo é que Deus tem uma estrutura, isso é básico. Mas como que você imagina essa estrutura divina? Aí, quando eu digo essa estrutura divina, eu estou dizendo corpo. Né? Como que você imagina que é? Deus com os cabelos brancos, os olhos verdes, Deus assim com uma beleza infindável, sentado no trono com a veste branca. Então, isso é uma pergunta básica, tá? Como que você imagina? Vamos lá. Pedro, depois o pastor Paulo, depois a irmã Cleide aqui. Então vamos lá, Pedro. Pastor, tentei igual da visão de Isaías capítulo 6. Isso. No ano que morreu, vi eu, Senhor, É assentado sobre o trono. sobre o trono, as suas vestes, né? Aí nós estamos falando característica física, mas Isaías vê lá a questão do séquito, né? E ali, na verdade, é o cortejo, aquela ideia de cortejo que está ali. Então vamos lá, Juan. Mas detalhe um pouco mais, semelhante à visão de Isaías, mas detalhe um pouco mais. Se você fosse descrever o que está na tua mente em relação ou associado a Isaías 6. Dá um pouco mais de detalhes aí. Eu acredito que, não sei se tem os cabelos longos, como normalmente nós vemos, né, que era de Jesus, só que eu imagino da veste branca, sentado, só que eu imagino o rosto dele que é brilhante, né? Imagina assim, né? Tá ótimo, irmãos. Aqui é para nós trabalharmos essas questões para vocês verem uma certa complexidade que há aí. Pastor Paulo? Então, eu sempre, quando eu converso com o Pedro, eu falo para ele, para nós não vermos Deus como um fantasminha, um Gasparzinho. Certo. Deus, outro dia eu conversando, quando eu trabalhava na firma, eu comecei a observar, nós, como brasileiro, talvez nós entendemos Deus como brasileiro. Os japoneses vai talvez imaginar Deus, quem crê, como japonês. Mas quando eu fico vendo assim, Deus, pegando o livro de João, a Bíblia vai dizer que Deus, homem nenhum viu Deus, a não ser aquele que Deus quis se revelar. Nós vamos observar que lá em Isaías ou Ezequiel houve ali uma teofania, óbvio, pela lógica.
Mas eu acredito que quando pegamos Gênesis, Deus comparou nós, que foi lido textos atrás sobre a palavra bará, que o homem foi criado daquilo que não existia, nós vamos entender que Deus vai olhar para alguém. Aí ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí Deus foi fazendo o homem conforme aquilo que estava na frente dele, ele também vendo, espelhando por ele. Só que quando nós pegamos lá em Moisés, nós vamos acreditar que não conseguimos caracterizar uma figura de Deus pelo nosso pecado. É tanto que eu vejo assim Deus, quando eu imagino, como uma luz tão forte que nós não conseguíssemos ver ele, a perfeição dele. Boa, pastor Paulo. Mas aí o senhor entende que Deus é assim, se fosse, ainda que, como o senhor bem disse aí, nenhum homem, na verdade, né, viu a Deus na sua essência. Então, tudo que nós conhecemos de Deus, e até aqueles, como Pedro citou Isaías 6, viram Deus não na sua completude, viram a Deus através de uma teofania, através de uma visão mostrando uma representação de Deus, correto? Então, até aí, para nós, está tudo certinho. Agora, em tudo isso que o senhor colocou, pastor Paulo, o senhor imagina Deus com uma estrutura corpórea semelhante à nossa? Ainda que de forma diferente, mas com uma estrutura corpórea? Quando nós assim analisamos Deus, eu imagino um ser perfeito. Deus, como na mesma aula que o irmão citou aí, teontologia, que tem a palavra ser, tá? Teo, Deus, onto, ser, Isso. logia, estudo. Então, eu entendo assim, que Deus é perfeito, cuja perfeição a gente não conseguimos expressar. Eu vejo ele um ser perfeito, em formosura, em provavelmente todos os aspectos, tá entendendo? Mas semelhante ao, vamos supor, toda a palavra bíblica que se viram, ou mesmo Jesus, viram diferente. Uns viram Jesus com cabelo branco, mas vamos supor, Deus, eu acredito que ele poderia ter uma característica assim humana, mas a espiritualidade que tem em Deus, eu acredito que seria a perfeição dele, um ser semelhante ao homem, mas com uma perfeição espiritual. Entendi. Ótimo. Irmãos, é isso. Então, vamos pegar tudo que nós temos, o conhecimento bíblico que vocês têm, e vamos trabalhar essa questão. Eu não sei se a irmã Cleide, ela pegou aí, né, a linha de raciocínio que nós estamos falando. Cleide, está ouvindo? Estou ouvindo, Odilon. Tá, né? Então, vamos lá. O que nós Eu entrei estamos... quase agora, mas o que eu vi vocês falando da hora que eu entrei e peguei, que vocês já estavam falando, eu vi que você colocou lá, né, que Deus tem coração, mão, pé, Isso. ouvido. E assim, eu não sei, eu acho que tudo que os irmãos falou, eu acho que era o que eu ia falar, mas ainda fico assim, porque Deus é espírito, então assim, eu não sei como classificar Deus, né, com a glória dele, a santidade dele, como que vai, como com o corpo humano. Não sei, não consigo te explicar isso não, Dilon. Eu Isso. preciso aprender. Mas é aí, Cleide, que nós vamos entrar nessa questão, né? Que nós vamos perceber o quanto que é complexo, que realmente não é fácil. Qualquer coisa que você tente falar sobre isso, foge a nossa capacidade de bater o martelo, dizer, não, é assim. Então, tudo que vocês estão falando está dentro, realmente, ninguém fugiu de nada. E aí nós vamos fazer agora um trabalho para tentar nos aproximarmos mais daquilo que a Bíblia ela fala. A Carol
levantou a mão aí, pode falar, irmã Carol. Só um comentário a respeito do que o irmão Paulo trouxe. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha dado um rosto nas minhas orações para Deus, características. Na minha cabeça, toda vez que eu oro, eu não vejo uma forma. É muito difícil de explicar esse conceito, né? Tipo, eu não consigo dar características para Deus. Só que a forma como eu acredito que ele me entenda, eu achei interessante quando o pastor Paulo falou, né? Que para nós, Deus é um brasileiro. Tem características. Eu achei interessante isso, porque, tipo, os japoneses vão conceber a ideia de Deus a partir da cultura deles. Então, quando eu me comunico com Deus, eu entendo que ele me escuta como um brasileiro. As minhas dores, as minhas formas de. A minha forma de lidar com a vida, de me explicar. É muito interessante que, embora eu não consiga dar uma forma para ele, forma humana, e rosto, não consiga dar esse tipo de característica, no diálogo eu consigo dar características da minha cultura, da forma como eu enxergo o mundo. E é interessante ver, né, que a gente não pode dar características físicas, mas de alguma forma a gente aqui, bem entre aspas, né, humaniza, não sei se seria uma forma adequada de falar, mas a gente humaniza Deus, porque é meio que impossível a nossa cabeça humana conseguir se comunicar com ele através da oração, se a gente não humanizar ele de alguma maneira. Irmãos, perfeito. Perfeito todas as colocações. Então, somando tudo, a resposta, eu já digo para vocês que não há uma resposta final para essa questão e que diga tal pessoa está certo ou tal pessoa está errada, porque como a Carol falou, a Cleide falou também na dificuldade, né, que ela também tem de caracterizar. O pastor Paulo, ele colocou algo muito interessante que a Carol também observou, e o japonês, quando ele está ali orando, se ele pensar em Deus como uma característica, ele vai pensar em Deus como um japonês, o africano em Deus como um africano, e assim sucessivamente. Eu vou voltar, então, aqui no nosso material, e eu já fiz uma pesquisa, irmãos, e já vi nessas pesquisas os teólogos dizendo o seguinte, então eu vou passar o que os estudiosos, de certa forma, falam, e eu tenho uma maneira de enxergar essa questão, que também jamais eu vou conseguir provar, porque é impossível, porque a Bíblia ela não fala para nós, não detalha para nós, e nós somos seres humanos que a nossa mente é limitada para entender toda essa complexidade. Mas lá na glória, nós saberemos. Só lá nós saberemos. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão ver quando vocês forem fazer estudo, pode pegar um livro de teologia, sistemática, qualquer livro que vai falar desse assunto aqui, vocês vão ver que vão colocar as posições, mas ninguém consegue bater o martelo sobre isso. É a primeira questão. Então, alguns vão dizer que imagem, a palavra imagem se refere à característica física. E a palavra semelhança se refere à característica moral. Então, como o texto bíblico diz, né? Façamos o homem a nossa imagem
como se fosse, vamos fazer o homem conforme a nossa característica física. E vamos fazer o homem na semelhança moral. Vamos colocar ele como ser dotado de caráter, de pensamento, de amor, de afeição, de sinceridade, que são as características morais de Deus. Só que, irmãos, quando você vai para o termo hebraico da palavra imagem e semelhança, e esse mesmo termo, quando ele passa para a língua grega, não é possível você fazer essa diferença. Eu estou poupando aqui para vocês um trabalho de estudar sobre esse assunto, mas seria muito interessante quem quiser fazer isso. Ler sobre essa questão de imagem e semelhança de Deus. Quando você começa a estudar e você simplesmente deixa os textos falarem, os teólogos falarem e a própria Bíblia falar, a conclusão que você chega é que a palavra imagem e semelhança são palavras sinônimas. Não dá para diferenciar uma da outra ao ponto de você dizer que imagem se refere à característica física e semelhança se refere à característica moral de Deus. Eu já fui atrás, já estudei, já pesquisei, e já vi a visão de um, já vi a visão do outro, mas no final das contas, eu cheguei a essa conclusão com base, claro, nos originais. Então, imagem e semelhança é como você falar terreiro e quintal. Qual que é? São palavras diferentes. Mas se eu falei, olha, a Cleide varreu o terreiro, né? Vai depender, claro, do lugar aí que você está, né? Da cultura, dos nossos estados que podem mudar. Mas se eu falar assim, a Cleide varreu o quintal. E se eu falar Cleide varreu o terreiro, terreiro e quintal são palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. É o mesmo que acontece aqui com imagem e semelhança. Você não consegue achar nas palavras a própria diferenciação. E agora, apesar de eu ter colocado aqui na apostila, no nosso material didático, eu estou seguindo uma linha, que é a linha mais propensa, que é a linha em que a maioria dos teólogos seguem. E qual é a linha que eles seguem? Aqui eu coloquei aqui, na teologia, a expressão imagem e semelhança de Deus significa que o homem foi criado com características divinas e com a capacidade de refletir a natureza de Deus em vários aspectos. Isso é, que o homem é parecido com Deus em alguns aspectos de sua natureza e caráter. Não se trata de uma semelhança física, pois Deus é espírito, como disse a Cleide, João 4:24. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, como vocês conhecem. Então, não se trata de uma semelhança física, pois Deus é espírito, mas de uma semelhança moral, intelectual e relacional. E aqui eu dou alguns aspectos, né, e versos aí para moral, intelectual e relacional, que Deus se relaciona conosco, que Deus é um ser que pensa e que Deus tem os seus atributos morais. Então, a ideia de que o homem foi criado à imagem de Deus
é um conceito central na Bíblia. E aqui nós vamos falar aí das referências que falam que o homem foi criado à imagem de Deus. Então, essa questão, irmãos, que eu coloquei aqui no nosso material, é que se eu colocasse o que eu vou falar para vocês agora, eu teria que escrever um livro, de tão complicado que é o meu pensamento, e eu teria que detalhar isso mais. Em termos gerais, não tem como você dar a resposta. O que é esta imagem e semelhança de Deus? Se é uma imagem de estrutura de corpo, imagem e semelhança de uma estrutura de corpo, ou, como a maioria dos teólogos dizem, que só é de caráter, né? No sentido de moral, intelectual e relacional. Até aqui é um ponto. Agora vem a questão que eu quero polemizar com vocês, mas polemizar com muita responsabilidade. Eu sou sincero para vocês, eu não concordo com esse pensamento aqui da maioria dos teólogos. Eu sou uma mistura do que eles falam, sim, que é nítido que nós temos aí essas características moral, intelectual e relacional. Temos tudo isso. Então, concordo com eles nessa parte. Mas o que eu não concordo é com essa parte que eu coloquei aqui, ó. Não se trata de uma semelhança física, tá? Muito bem, irmãos, vamos pensar o seguinte. Como que eu vou construir esse argumento? Apesar de nós não conseguirmos especificar, como disse aí todos vocês, não dá para me falar do cabelo de Deus, não dá para me falar do olho de Deus, não dá para me falar da feição de Deus, porque como bem disse aí o pastor Paulo e muitos aí, inclusive eu achei interessante a colocação do pastor Paulo. Se você perguntar para o japonês como que é Deus, fisicamente falando, o japonês vai imaginar Deus com o olho puxadinho, né? Com o cabelinho daquele jeito. Se você perguntar para um africano, ele vai pensar em Deus como um negão musculoso, com o cabelinho crespo. Se você perguntar para um europeu, um alemão, ele vai pensar em Deus com o olho verde, branco, né? E assim para cada cultura. Então, eu não penso desta forma, que dá para você caracterizar como que é essa expressão. Isso é impossível. Nós só vamos saber quando nós chegarmos lá. Irmão, mas eu tenho, e vocês também não precisam concordar com esse meu pensamento, tá? Eu tenho, assim, uma ideia que Deus, ele tem sim uma semelhança física conosco, que essa imagem e semelhança, além de ser moral, intelectual e relacional, também é física. E aí eu vou explicar um detalhe, mesmo o texto falando que Deus é espírito. Tá? Não se preocupe, eu não vou me contradizer quanto a essa questão que muito bem colocou a Cleide, né? Falou, olha, a Bíblia diz que Deus é espírito, né? Como que nós podemos imaginar Deus como um corpo? Vamos pensar assim, vamos explicar primeiro essa questão, Deus é espírito. Irmãos, a Bíblia vai falar dos anjos. A Bíblia também vai falar
Os demônios, que são os anjos caídos. A Bíblia vai falar de Satanás. De alguma forma, irmãos, ainda que seja um corpo espiritual, anjos, demônios, têm um corpo espiritual. Eu acredito que quando nós pensamos em anjos e nos anjos caídos, que são os demônios, você não vai ter muita dificuldade de entender isso. Eles são espíritos porque eles não têm uma característica material. Eles não são feitos de átomos, mas eles têm uma, vou usar a expressão, uma estrutura corporal. E aí, os irmãos vão perguntar para mim, tá, mas por que os demônios, eles habitam nas pessoas? É exatamente porque eles não têm uma estrutura atômica, eles não são átomos. É por isso que eles habitam na pessoa. Então, vamos pegar uma questão básica, né? A ciência, uma teoria, né, científica diz que dois corpos, olha aí, matéria, não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Dois corpos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ótimo. Dá para colocar um odilon dentro do outro odilon? Fisicamente falando, não tem como. Dois corpos não podem habitar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Vocês estão aí, não sei se um celular na mão, não sei se no computador. Então, o seu celular está ocupando aí um espaço. Não dá para você colocar outro celular para ocupar esse mesmo espaço que esse aí está ocupando. Você pode colocar ele paralelo ao lado para ele ocupar um outro espaço. Mas o mesmo espaço, a matéria não ocupa. Entendido, irmãos? Essa questão? Tudo bem? Sim. Sim. Sim? Cleide, pegou aí a ideia? Sim. Isso. Então, vamos lá. Isso é ciência e nós estamos falando de matéria. Nós não conseguimos passar por uma parede, porque nós somos o quê? Nós somos matéria, não tem como. Só que a pergunta que eu inverto é: tem uma estrutura corpórea para você identificar e diferenciar Satanás, o diabo, do anjo Miguel? Vou colocar um anjo caído e um anjo não caído, né? Seria Miguel e Satanás. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse capítulo 12, que Miguel vai batalhar contra Satanás. É um texto. A Bíblia diz, lá em Judas, que Miguel batalhou com Satanás acerca do corpo de Moisés. Tudo bem esses textos, irmãos? Lembram desses textos? Sim. 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 Ótimo. Agora vamos pensar o seguinte: anjo é espírito? Sim. 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 Prova bíblica nós temos? Temos. Hebreus, o capítulo 1 e o verso 18 ou 19. Leia aí para nós alguém, para eu não precisar abrir a tela e mostrar aqui para vocês. É Eles são 1,14, não?
1,14, isso. Pode ler, pastor. São espíritos, o quê? Ministradores, não é? Para servir acerca daqueles que vão herdar a salvação. Pastor Paulo, Pode falar. um texto anterior, uns versos anteriores aí, diz que Deus faz dos seus anjos ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Não tem um verso aí anterior? Vê qual que é, o 7, o 8, o 9. Quem dos seus anjos faz ventos e de seus anjos, espíritos, ministros? Como que está aí? Lê para nós aí. No próprio capítulo 1. Deixa eu ver. Dá uma olhada É aí no que versículo 7. 7. Lê para nós aí então, Juan. E dos anjos diz: quem faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros uma chama de fogo. Isso. Então nós temos a Bíblia falando que os anjos também são espíritos. Agora que vem a lógica, irmãos. Ainda que na dimensão espiritual, que nós não temos acesso, a não ser que Deus nos revele, nós não temos acesso a essa dimensão espiritual. Vocês conseguem imaginar Miguel e o diabo batalhando se não tiver dois corpos espirituais ali? Dá para você imaginar algo diferente? Sejam sinceros. E aí eu quero aqui uma tese minha, é uma teoria minha, não precisam vocês aceitar, pode pensar da forma que vocês quiserem, mas eu estou construindo uma lógica aqui com vocês. Dá para vocês imaginarem essa batalha? Dá para vocês imaginarem anjos sem ter um corpo espiritual? Eu não sei se o... Quem é que está? Eu imagino o corpo, você falou espiritual? Isso, um corpo Mas eu imagino espiritual. espiritual. Sim. Sim. A questão de discutir se anjo tem asa, né? Toda aquela questão, porque tudo isso é muito complexo, porque a gente não sabe se a Bíblia está ali falando na literalidade, né? Dos querubins que com duas eles tampam o rosto, com duas os pés, com duas eles voam. Então a gente não sabe ali se é literal, se é uma figura. Mas que há essa ideia de o ser angelical possuir, e aí que eu digo, né, um corpo espiritual. Como é este corpo, irmãos? Eu não sei. Aí eu já não entro nessa questão. Mas que é um corpo espiritual, com algumas bases bíblicas que eu estou colocando para vocês aqui, eu não consigo imaginar algo diferente. Carol, pode falar, Carol. Professor, é que no sentido que o senhor está trazendo, quando a gente fala corpo espiritual, a gente atribui o nosso corpo, que a gente imagina corpo físico, ao espiritual, né? Mas eu entendo que como o senhor falou, não é uma coisa que dá para a gente dizer exatamente qual forma possui. Se possui braço, se possui. Mas não é um conceito, não é algo abstrato, porque quando a gente pensa em coisas espirituais e a gente transfere ela, por exemplo, imaginar Miguel lutando com Satanás. Não, até se fosse duas nuvens ali, sem coisas corpóreas, seriam corpos. Agora, Isso. quando a gente diz, eles não possuem, então é a mesma coisa a gente dizer qual que é o formato de um pensamento. A gente não consegue dizer como. É porque pensamento dá para ver as sinapses sendo feitas ali no cérebro pelos neurônios, mas a gente não consegue dizer qual que é o formato de um pensamento. Quando você pensa em Deus, quando você pensa no céu, é um pensamento, não tem corpo, não tem, você não consegue ver,
Você não consegue definir. Mas nos exemplos que o senhor está trazendo, dá a entender que a Bíblia diz que essas coisas podem ser, essas coisas, entenda, né? Essas coisas espirituais, né? A forma dos anjos, elas podem ser contidas em algo, seja traduzidas, talvez seja o termo mais correto. Elas podem ser traduzidas em algo que você possa identificar. Então, quando o senhor trouxe, dá para saber quem é Miguel, dá para saber quem é Gabriel. Então, eles podem ser traduzidos em algo que possa ser identificado e também diferenciado, o que é muito importante. Então, além de ser traduzidos em algo, eles possuem características próprias. Eu Ótimo. consigo imaginar o que o senhor, traduzir o que o senhor trouxe nesse sentido. Não necessariamente são coisas que o ser humano já experimentou ou viu, mas existem formas. Existem maneiras de identificar visualmente essas questões. Ótimo. Perfeito, Carol. Creio que todo mundo aí entendeu essa colocação da Carol. Então, olha como é interessante. Irmãos, eu já deixo o Juan, que está na sequência, e a Cleide falar também. Então, quando nós falamos aqui de uma forma, tem ali, né, um formato, é impossível você não pensar que tem um formato, que é algo, como a Carol bem colocou aí, que dá para você distinguir Miguel e também Satanás. Dá para você saber quem é Miguel, dá para você saber quem é Gabriel e todos os anjos. Então, é essa ideia que eu estou aqui, de certa forma, querendo colocar para vocês, porque realmente é um pensamento difícil da gente conseguir traduzir por palavras, até porque nós não temos, irmãos, algo para se comparar. É como se fosse também a ideia da trindade, né? Nós não temos algo aqui na Terra para nós falar, a trindade se parece com isso. Da mesma forma que nós não temos também condição de falar, olha, um anjo se parece com isso aqui na Terra. E mesmo os que vieram e que foram vistos a olhos aqui na Terra, a ideia está numa materialização. Eles se transformaram, eles se fizeram aparecer, dar a conhecer visivelmente numa forma humana. Então, olha a complexidade que nós estamos aqui, né? Quando a Bíblia diz que os homens viram os anjos, nós caímos assim num grau de dificuldade de entender se eles estão naquele formato humano, mesmo no aspecto espiritual, e quando eles foram se apresentar aos seres humanos, eles simplesmente se materializaram, ou seja, tornaram-se em matéria. Olha que coisa louca o que nós estamos falando aqui. Mas para a gente tentar definir essa questão de Deus e essa imagem e semelhança no homem, a gente precisa fazer essas conexões aqui, esses questionamentos, porque todo mundo que estuda essa matéria, quando chega nessa parte, imagem e semelhança de Deus, irmãos, dá esses papos, esses comentários que nós estamos fazendo aqui. Então, vou abrir a palavra aqui na sequência das mãozinhas aqui, primeiro Pedro e depois a Cleide. Vai lá, Pedro. Pastor, eu ia falar exatamente sobre a questão de as pessoas verem. Por exemplo, eu vou sair um pouco da Bíblia, mas eu não estou desmerecendo a Bíblia. Por exemplo, tem vários testemunhos
de pessoas que já chegou a ver anjos, inclusive onde eu congrego, já teve pessoas que chegou a ver anjos, e eu acredito. E, por exemplo, quando você vê a visão de João, no capítulo 4 de Apocalipse, fala que o anjo, eu não vou me recordar, eu acho que acredito que era Serafim, que ele tinha quatro rostos. Era de homem, de águia, leão e de boi, se não me engano. E é exatamente a visão que Ezequiel vê. Então, eu acredito que por mais que eles sejam, quando fala espírito, eu acredito que eles têm forma, só que nós não conseguimos ver porque está, não sei a palavra certa, não sei se seria dimensão ou espécie de Isso, mas é isso aí forma. mesmo. Porque, por Isso exemplo, além do nosso alcance, né? Mas isso, é essa quando você lógica, lê né? lá em 2 Samuel capítulo 6, Eliseu pede para que Deus abrisse os olhos do moço. Então ele vê o exército de Deus que estavam com eles. Então eu acredito que eles têm uma forma e a Bíblia descreve como eles são. Por exemplo, eu acredito que as asas e os rostos são literais. Mas eu acredito que pelo fato da nossa capacidade limitada por conta do pecado, nós não conseguimos chegar a ver. Pelo menos alguns, né? Pô, entendo. Inclusive, o que nós não estudamos, né, mas está dentro aí da grade, é a matéria de angelologia e demonologia, que é a gente, Pedro, vai falar mais dessas questões com mais detalhes, né? As classes angelicais, nós vamos trabalhar essa ideia dos anjos, tá? Mas vamos continuar aí construindo esse pensamento que não é uma questão fechada, não dá para nós chegarmos aqui e falar, não, irmãos, é isso, pronto, acabou. Não dá, irmãos. O Pedro acabou de dizer, nós não temos como falar e bater o martelo. A gente pode ficar mais ou menos nesse terreno, né? O Pedro falou, olha, eu acredito que eles tenham ali uma aparência, como os querubins, a Bíblia falando, questão de asas, as questões do querubins lá de Apocalipse, né, que ficavam lá próximo ao trono de Deus, que complementa a visão de Ezequiel também, mas é difícil de nós determinarmos como são literalmente essa estrutura espiritual desses seres. Cleide? Eu queria falar da experiência própria minha, assim, acerca que você falou de anjos e demônios. Certo. Bem na minha conversão mesmo, uma vez, aqui a casa estava cheia de irmãs orando, e eu tenho mania, né, de estar orando, andando, com o olho aberto, eu estava, e aí eu vi, e é igual você falou, que eles tomam forma, só pode, porque o meu corpo arrepiou todo, eu vi uma criança subir nas escadas. Aí eu falei assim, não, eu vou atrás, né, porque ela vai acordar as meninas, minhas meninas eram até pequenas na ocasião. Aí eu subi, quando eu abri a porta do quarto das meninas, eu me arrepiei toda, não tinha ninguém, mas eu vi, sabe, em forma de uma criança. Era pequeno, é como se fosse um vulto negro, mas era pequeno, era criança. Eu entendi que era uma criança e eu segui, subi as escadas, segui para que essa criança não acordasse as meninas, mas não tinha nenhuma criança, sabe? E de outras vezes, Odilon, como eu já não estava em pecado nem nada, eu era até dirigente do Círculo de Oração na época, várias vezes vinha me enforcar, pegava no meu pescoço e me enforcava. E como que era? Eu sabia que era o inimigo, eu não conseguia clamar, falar alto, porque eu tentava chamar meu marido, ele não acordava. E como que vinha? Vinha forma de um corpo de um homem, só que era sombra. Era como se fosse a gente andando, né, no sol e a nossa sombra, então, é como se fosse uma sombra preta, nitidamente. A Cleide está falando isso. Semana passada, Cleide, eu estava vendo uns vídeos e assim, irmãos, tem coisas que você vai estudando, né? Vão aparecendo coisas novas e você vai fazendo associação com outra, tá? A Cleide falou algo e eu vou depois, Cleide, comentar esse fato aí que você está falando que não dá para a gente bater o martelo, irmãos. É muito complexo essas questões que nós estamos discutindo. Por isso que não dá para a gente fazer uma afirmação e achar que nós estamos
corretíssimos, né? Que não há o que se discutir, porque realmente nós só vamos ter uma resposta quando nós chegarmos lá na glória. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês é que o argumento que a Bíblia diz que Deus é espírito, lá em João 4:24, para mim não é um argumento plausível, um argumento que você deva se apegar a ele, porque nós vemos que os anjos também são espírito. E o que são espíritos? Seres incorpóreos. Eu vou ler um texto aqui com vocês e eu vou colocar na tela. Vou colocar aqui na tela para ver se... Pastor, Sim, pode falar. só uma pergunta. Eu ia falar, só que eu acabei esquecendo. Acerca da antropopatismo e antropomorfismo. Eles se encaixam somente a Deus, né? Porque pode ser... deixa eu tentar lembrar, Juan, se tem alguma passagem, uma linguagem antropopática, que é forma humana, atribuída a anjo. Estou tentando puxar na minha memória aqui, que se tem algum momento que fala, né, a mão do anjo do Senhor, os olhos do anjo do Senhor, os olhos do anjo do Senhor, não, os olhos do anjo, a mão do anjo. Eu não me lembro no momento se tem, se alguém lembrar de algum texto ou verso aí, pode nos ajudar, tá? Que atribui características físicas de homem a anjos. Então, eu não me lembro, tá, Pedro? Por isso que eu não vou te... Tem aquela passagem que Qual? eles foram visitar Ló. Eu acho que ali eles estavam em forma de homem, não estavam? Não, mas é assim que eu quero dizer. Ó, nós lemos os textos que falam assim, ó, Isaías 59, do 1 ao 2 lá, né? Porque os ouvidos do Senhor não estão agravados, ou seja, surdos para não poder ouvir. E as mãos do Senhor, aí, ouvido e mão. Então, o que eu estou tentando lembrar aqui é, se tem algum texto, que eu não me recordo agora, do verso bíblico falando, a mão do anjo fez isso, mas não o anjo materializado, tá? Só a palavra, né? Como se, deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina que você que tem um verso que diga assim: e o anjo ficou irado, ou o anjo estendeu as mãos para abençoar o povo. Algo assim, sem esse anjo estar materializado. Então, essa é a ideia que o Juan está perguntando. Então, Juan, eu realmente não sei. Até onde me vem a memória, nós atribuímos essa característica a Deus. Mas, se for ao anjo também, e não for literal, que seria literal o anjo materializado, não tem nenhum problema se atribuir também ao anjo. Por quê? Porque o anjo está na categoria espírito, né? Categoria espiritual. Irmãos, dá uma olhadinha nesse texto aqui, ó. Paulo, ele vai falar, é só aqui, ó, só nesse aqui, tá? Paulo vai estar falando da ressurreição do nosso corpo. E no contexto aqui, Paulo vai falar, né, do corpo material, vai usar a semente, a corrupção, incorrupção, e ele vai falar também se tem corpo, né? Ele está explicando que haverá um dia que nós vamos ressuscitar. Aí eu acho muito interessante quando Paulo ele coloca aqui essa ideia de 1 Coríntios 15, 44,
que ele vai dizer o seguinte, ó, semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Aí ele vai dizer, ó, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, o que Paulo está falando aqui é que nós vamos ressuscitar numa estrutura de um corpo espiritual. E eu quero que vocês peguem agora algo que talvez dê um nó na cabeça de vocês, mas é bíblico, tá? Muito bem. Você morre num corpo natural, físico, material e ressuscita num corpo espiritual. É o que está aqui no texto, tudo bem? Aqui, ó. Claro como água. Você morre com um corpo natural, físico, e você ressuscita com um corpo espiritual. Aí tem se quiser ler o 46 aqui, ó. Mas primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Ele quer dizer aqui, primeiro nós precisamos ter o corpo material, ele está falando a ressurreição do homem. Primeiro nós precisamos ter o corpo natural para podermos ressuscitar no espiritual e não o inverso. Essa é a dinâmica que Paulo está falando aqui. E nesse ponto, eu quero dar um nó na cabeça de vocês e polemizar mais essa questão para a gente pensar da seguinte forma. Quando nós falamos de Deus Pai, ou quando nós falamos do Espírito Santo, olha como é interessante, né? Como que essa forma de Deus? Como que é essa forma do Espírito Santo? Nós ficamos pensando nisso. Só que agora vem uma outra parte. Jesus morreu com um corpo natural, irmãos? Corpo físico? Sim ou não? Sim. 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 Tem dúvida disso? Não, né? Acredito que não. Jesus morreu crucificado lá, isso a Bíblia diz para nós vários versos. Então, Jesus morreu com o corpo físico. Jesus ressuscita com o corpo espiritual e nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. E por que disso? Porque Jesus é as primícias. Então, Jesus ele é o fundamento da nossa ressurreição. Ele é a esperança da nossa ressurreição. É sobre isso que Paulo está falando aqui, tá? Então ele vai falar, a ideia que está aqui é, ó, nós temos esperança porque Cristo, ele ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E Jesus, ele é o quê? Ele é o protótipo. Ele é o modelo do homem que venceu o pecado, a morte, o inferno, ressuscitou, e tal qual ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Então, a nossa esperança é que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Ótimo, sem problema nenhum até agora, maravilha. Jesus ficou 40 anos, meu Deus, desculpe, 40 dias com os discípulos, ensinando nesse corpo ressurreto. Corpo diferenciado, atravessava a parede, não estava limitado ao tempo, ao espaço, aparecia num lugar e de repente ele desaparecia, como ele apareceu lá no caminho de Emaús para os 2 discípulos, e de repente ele desaparece. Então, o corpo de Jesus ressuscitado é um corpo espiritual não limitado ao tempo. Muito bem, foram lá para o Monte das Oliveiras e Jesus, ele sobe ao céu e se assenta à direita de Deus. Agora, irmãos, vem uma pergunta.
Jesus vai voltar com um corpo e ele ressuscitou. Então, eu já estou dando a resposta para vocês. Perguntinha que eu faço. Jesus está lá no trono, assentado à direita de Deus Pai. Ele está agora no mesmo corpo que ele ressuscitou? E o anjo ainda diz, ó, glorificado, glorificado, o anjo ainda diz, ó, este Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vocês vão ver descer. Então, Jesus está sentado lá na glória, à direita de Deus, com o corpo glorificado que ele ressuscitou, sim ou não? Como é, pastor? Repete, por favor. Jesus foi assunto ao céu. Ele está lá na glória, assentado à direita de Deus Pai, com o corpo que ele ressuscitou, o corpo glorificado, sim ou não? Como que Jesus está lá no céu agora? Um corpo que ele subiu aos céus. Porque ele subiu aos céus. A discordância aí, Pastor Paulo, Carol, Mancleide? Não. Não? Mão Paulo, discorda, Mão Paulo? Tem essa mesma visão? Parece que o pastor Paulo ele está abrindo o microfone, mas não está, para mim aqui não está chegando. Então, vamos só fazer um pequeno exercício aqui, irmãos. Vamos lá para Apocalipse, só para nós trabalharmos um pouco essa questão. Apocalipse. Vamos pegar aqui capítulo 1 e ver a visão que João ele tem. Aí já Né? é totalmente diferente, então. Como que é, Cleide? Fogo, aí já vê com olho de fogo, com pés como latão reluzente, já é totalmente diferente. Diferente, tá? Então vamos lá. O que nós entendemos aqui, irmãos, que João ele tem a visão do Jesus glorificado. Tudo bem? Tá aqui, isso é Bíblia, não estou inventando nada. Tá aqui, ó. E no meio do sétimo, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça, olha aqui, João está falando de características humanas, certo? Ele está vendo Jesus aqui, o Jesus que foi para a glória. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Olha aqui, ó, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido. Nananã. A sua voz. Aqui, todas as características humanas que João ele vê, ó. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro, o último, ó, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou pelos séculos, é que tem as chaves da morte e do inferno. Quem que é essa pessoa aqui, irmãos, que João viu? Jesus Jesus. Cristo. Sem invenção nenhuma. É Bíblia, tá aqui. Então, o que eu entendo? Que Jesus, ele ressuscita um corpo glorioso, no sentido aqui, glorioso de não mais morrer, não mais um corpo corruptível, não mais um corpo sujeito à morte, que o nosso corpo será igual ao dele. E ele iria mostrar para os discípulos que ele era o mesmo Jesus que ressuscitou. Só que a glória, irmãos, que estava naquele corpo é como se ele contivesse
essa glória que estava ali no seu corpo, que essa glória que João vê. Quando ele chega no céu, que ele não mais precisa se mostrar aos homens, ele não está mais ali no âmbito humano, ele fala, olha, esse sou eu. Mas para que eu possa estar ali eu estou falando agora o Jesus ressuscitado, tá? Para estar ali, provar para os meus discípulos, eu não permiti que toda a minha glória se manifestasse para eles, que é nessa condição aqui. Então, agora, imagine, Jesus vai voltar para buscar a igreja, sim ou não? Nas nuvens do céu. Não cremos nisso? Amém. Amém. Nós cremos. Nós vamos ver quem, irmãos? Esse Jesus aqui, ó. Esse Jesus glorificado. E se esse Jesus glorificado, que nós vamos ver lá na glória, ele tem essa mesma estrutura humana, que foi a estrutura que João vê Jesus subindo. Não é diferente. Aqui, ele se deixa, né, se mostrar a João e falou, agora eu estou aqui num corpo glorificado, eu estou aqui na minha glória. Por isso que a Bíblia diz que nós não seremos iguais a Jesus, nós seremos semelhante a ele. A lógica que eu quero chegar com vocês aqui é essa complexidade, tá? Pense agora no seguinte. Fala, como que nós vamos pensar em Jesus sentado à direita de Deus, e aí nós vemos Jesus com um corpo e Deus numa outra forma? Olha a complexidade que eu estou colocando para vocês aqui. Como que será? Então, Jesus está aqui, ó, nessa estrutura que nós lemos. Mas e Deus? Deus nunca se encarnou, né? Deus nunca se tornou carne e ressuscitou. O Espírito Santo também não. Então, irmãos, olha né, um monte de coisas que começa a vir na nossa cabeça e nós questionamos assim no âmbito bíblico. Então, como que é Deus e o Espírito Santo? Eles são diferentes de Jesus? Ou será que eles têm essa mesma estrutura de Jesus aqui, sem ter se tornado homem, né, como Jesus, e ter ressuscitado, porque só foi a segunda pessoa da Trindade que fez esse processo. Então, se você pensar da seguinte forma, olha aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus, realmente, é bíblico. Ninguém jamais viu o Espírito Santo na sua plenitude, porque quando nós falamos ninguém jamais viu a Deus, nós atribuímos a ideia aqui de Deus na sua plenitude. Se nós, por um minuto, e é aqui que entra a minha teoria, pensarmos, irmãos, que há uma possibilidade de talvez tanto o Pai como o Espírito Santo ter essas mesmas características gloriosas aqui que nós vemos em Jesus, aí nós podemos pensar que aquela imagem e semelhança também é física. Deu para entender o que eu estou colocando aqui? Complicou, né? Eu jurava que o pastor ia colocar que, assim como os nossos corpos serão semelhantes e não igual a Jesus, nós fomos criados segundo as semelhanças e não totalmente iguais. Será isso? Bom, isso. Conseguiram pegar a lógica que, por um momento, irmãos, eu penso que, assim, essas características
físicas em Deus, mas na situação que se vê lá Jesus glorificado. Eu não sei quem de vocês aí falou o seguinte, que vê Deus assim como, né, um resplendor, alguma coisa nesse sentido. Não sei qual foi de vocês, foi a Cleide, alguém aí falou algo parecido. Então, eu, às vezes, medito nesses versos e eu falo, se eu pensar nessa lógica, há uma possibilidade de eu interpretar imagem e semelhança no sentido físico. Claro, com uma diferença de que aqui nós somos criaturas físicas, perecíveis, e Deus, o Espírito Santo e Jesus são o quê? São corpos, mas corpos gloriosos, semelhante a essa estrutura que nós temos, que João vai e descreve ali. E aí uma outra lógica é, quando Jesus voltar com a igreja para o milênio, Jesus, irmãos, ele vai ter que adequar o corpo dele, olha que interessante, ao corpo que ele ressuscitou. Porque ele vai voltar com a igreja para o milênio, para reinar aqui 1000 anos. Esse 1000 anos, literal, Jesus vai estar reinando aqui na terra. E se ele vai estar reinando aqui na terra, as pessoas vão vê-lo. As pessoas vão ver ele vindo nas nuvens do céu. Isso é literal, não tem nada de simbolismo nisso aí. E se vão ver Jesus, eles só podem ver Jesus com essas características. A Bíblia diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele vai reinar em Jerusalém, porque isso são promessas bíblicas. E como que Jesus vai estar reinando? Como que ele vai interagir com os homens no milênio aqui, se ele não tiver um corpo ainda que glorificado, mas um corpo visível, um corpo tal qual ele ressuscitou? Então, quando você faz assim umas conexões bíblicas para você tentar, de alguma forma, casar todas elas, eu acredito que há uma possibilidade de você pensar isso. Não estou dizendo com isso que é uma verdade, porque, de novo, é muito complexo o que eu estou colocando aqui. Por isso que lá no nosso material, eu preferi colocar o que, no geral, os teólogos colocam, e aí vocês podem especular um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, porque para falar isso que eu estou falando aqui, eu teria que escrever um livro parte a parte para explicar todos esses detalhezinhos e aí eu chegar nessa conclusão. Então, nós vimos aqui que, ainda que Deus seja espírito, não significa que Deus não tenha, vamos usar a expressão, uma forma, na falta de um termo correto aí, que Deus não tem uma forma. E aí vem um outro ponto. Cleide, quando você morrer em Cristo, Cleide morreu em Cristo, na presença de Deus, a Bíblia diz que você vai para o paraíso, ou que nós entendemos o antigo seio de Abraão. Tudo bem, Cleides? A Bíblia diz que você vai para lá, sim ou não? Sim. Juan, a Bíblia diz que você vai para lá, para o paraíso, seio de Abraão? Sim. Sim, não há dúvida sobre essa questão. Só que olha como é interessante isso, irmãos. O teu corpo vai ficar. E o que vai sair é o teu espírito. Vamos, para não complicar aí, vamos pensar alma e espírito aqui. Esquece, só vou falar de espírito aqui, para não confundir negócio de alma, que fica mais complexo ainda. Essa parte que vai sair de vocês, que vai sair de nós, o corpo fica, mas a Bíblia diz que o espírito volte a Deus que o deu. Tanto o espírito do ímpio, como o espírito do crente. Vai sair de nós o ímpio,
vai para o local de aguardo, né? Eu falo a antessala do inferno, eu acho essa expressão mais fácil. Ele vai para um local, pensa lá na parábola, não. Pensa lá na história, né? Do rico e do Lázaro. Um vai para a glória, esperar o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, e os ímpios esperar o juízo final. Aí que vem a pergunta. Irmãos, nós vamos ser, mesmo sendo espírito, tem que ter alguma estrutura. Para Cleide chegar lá no seio de Abraão e ter uma forma de identificar a Cleide. Algo que chega, algo que sai e que fala, olha, você vai ser, você foi salva em Cristo, você morreu, teu corpo está lá. E isso, quando a gente vai enterrar, vamos pensar no crente, né? Você vai enterrar o crente, o que a gente diz? O corpo está aqui, mas o crente está descansando lá na glória. Na nossa cabeça, nós pensamos no quê? Nesse espírito como sendo um vento? Nesse espírito como sendo formato de nuvem? Como que é isso aí? De alguma forma, eu imagino que há uma estrutura, tá? Podemos pensar assim, numa forma que é esse espírito, porque ali está um ente, ali está uma pessoa. A Cleide não desapareceu, o Odilon, quando morrer, Pastor Paulo, Carol, todos nós, né? Que morrermos, se Jesus não vier buscar a sua igreja, vai ter algo que nos identifica. Nós não somos ali um vento disforme, uma faísca de energia. Então, eu começo, assim, a imaginar e pensar, ainda que eu sei que é complexo isso, que há, sim, uma forma, só que eu não posso dizer categoricamente como essa forma é. Mas, agora, eu imagino que há uma forma e que ela não é tão diferente dessa forma que nós temos aqui em corpo, tá? Eu chego a esse raciocínio. Não é doutrina a ser ensinada, não é algo que eu bato o martelo, ninguém precisa concordar comigo nessa questão, é que eu pego os textos bíblicos e eu tento juntar todas essas ideias e eu começo a chegar a essa conclusão. Vai lá, Pedro. Pastor, só uma coisa também que eu observei, é que o Arcanjo Miguel, se não me engano, ele conhece o anjo Gabriel, né? Um conhece o outro. Conhece, com certeza. Então, tem essa questão de autoconsciência. Os anjos, um conhece os outros. Os anjos estão lá adorando a Deus. Aí você distingue Miguel, só os dois nomes, né? Que a Bíblia nomeia Miguel e Gabriel. Só que nós temos milhares e milhares de anjos. E todos eles têm uma forma de nomear, de identificar esses milhares e milhares de anjos, da mesma forma que nós temos milhares e milhares de demônios, e cada um deles vai ser julgado individualmente. Então tem que ter, aí entra a lógica, né? Uma estrutura, uma forma, ainda que a gente não possa afirmar categoricamente que essa é uma forma humana, mas eu acredito que é bem semelhante. Aí sou eu, Odilon. Vai lá, Cleide. Uma vez eu aprendi que Deus é sempre todo-poderoso, né? Sempre acima dos homens. Então, assim, Isso. que a gente vai ter vida eterna, porém ele é de eternidade a eternidade. Aí eu aprendi que a gente tem, né, o corpo natural, que Paulo aí fala, e vamos ter o corpo espiritual. Mas Jesus teve o corpo natural, o espiritual e o glorificado.
E o glorificado a gente não vai ter, entendeu? A gente vai ter o corpo espiritual. Eu aprendi assim. Cleide, e tá certinho. Porque a Bíblia diz que nós não vamos ser igual a Jesus. A Bíblia diz que nós vamos ser semelhantes. Então, ele é o protótipo da ressurreição. Então, nós não vamos chegar a ter esse nível, nosso corpo, né, espiritual, como a Cleide colocou aí, nós não vamos ter esse nível de glorificação, porque isso pertence a Jesus. Mas nós vamos ter um corpo semelhante ao dele, no sentido de corpo espiritual. Então, quando nós falamos que o homem ele é imagem e semelhança de Deus, alguns ou a maioria dos teólogos vão falar que esta imagem é uma imagem de caráter, uma imagem relacionada à espiritualidade de Deus e jamais imagem como se nós fôssemos parecidos com Deus. Eu tenho objeções, como vocês falaram aí, tá? Eu mostrei para vocês que eu acredito que o meu raciocínio não seja tão ilógico assim, ainda que eu não tenha, não formule uma doutrina, não saia ensinando isso aí. Imagina numa doutrina da igreja, o nó que daria na cabeça dos irmãos, né? Agora, no seminário, como é o local de vocês terem acesso a todas as formas de pensar e vocês fazerem uma peneira, né? Aí vocês peneiram, então vocês pegam. Então vamos lá. Se nós fôssemos agora concluir o nosso raciocínio, olha que como todos vocês estão certos. Tudo que nós falamos aqui, ninguém está errado, porque a Cleide, ela falou, olha, eu acredito, Cleide, me corrija aí, tá? Que ela fala, ó, eu não consigo, né, assim, dizer como Deus é, mas sei que é uma glória, um resplendor. A Carol falou, olha, eu não consigo dar uma forma a Deus, né, pensando em Deus como tendo ali um cabelo, olho, boca, tal qual nós temos. O Juan já falou que entende que tem uma visão de Deus como Isaías no capítulo 6. Uma visão de Deus como um ser glorificado, mas, pelo que eu entendi aí do Pedro, com uma certa característica humana. Já o pastor Paulo trabalha também com essa ideia de não ter uma forma, né? Mas ter ali aquela questão da glória, do resplendor de Deus por conta da sua santidade, por conta da sua beleza. E agora vem a pergunta. Pedro, pastor Paulo, não sei se a Carol está ouvindo, a Cleide, mudaram a forma de pensar depois da contribuição de todo mundo, ou todo mundo fica fixo naquilo que iniciou as colocações? Deixa eu começar aqui na sequência. Pedro? Acerca de como que eu vejo Deus? Isso. Eu mantenho fixo. Se mantenha fixa. Perfeito. Então, Pedro, para você, aí nós falamos de forma, né, irmãos? Forma no sentido de, literalmente, o formato, né? Como não dá para a gente bater o martelo. Então, Pedro, para você, Deus está lá no trono, não é isso? E ele teria uma característica, você pode dizer assim, física, mas glorificado? Como que seria isso? Isso é como se essa seria quase a mesma visão de João do Apocalipse, com Ezequiel e de Isaías, que é o Senhor sentado sobre o trono. Eu imagino as vestes brancas, como fala em Isaías, e o seu corpo e o seu rosto glorioso, né? Isso. Que eu acredito que fica mais fácil, né, Pedro? O texto de Apocalipse, né, para
a visão do Jesus glorificado, né? Então, Isso. você entende isso. Pastor Paulo? Pastor Paulo, ele abriu o microfone e, olha lá, parece que ele está tentando falar, mas eu aqui não escuto o Pastor Paulo. Pastor Paulo, se o senhor estiver nos ouvindo, o senhor habilita o microfone, o senhor desabilitou agora o microfone, então o senhor fala, mas não chega para nós aqui. Tá? A gente não ouve o que o senhor está falando. Quando você tirasse o fone, ia ficar melhor? Se você está de fone? Eu não sei. Deixa ele tentar lá, e se ele conseguir, a gente dá a palavra para ele. Carol, tá ouvindo? Sim, Conseguiu acompanhar aí os raciocínios de todos? sim, eu concordo com a questão que eu mantenho firme na mesma linha da discussão aqui. De alguma forma, Deus se traduz para a gente. De alguma maneira, ele se identifica. Não necessariamente da forma como eu imagino, mas ele se traduz, porque o relacionamento seria um tanto quanto impossível, porque Deus só o fato da gente imaginar ele dentro do universo é uma forma que ele está se traduzindo, porque ele existe além do universo, né? Então, pra gente, como a gente não consegue nada, nenhum paralelo na existência humana, nas fronteiras da mente humana consegue explicar o que é Deus. Então, até o fato da gente, porque como a consciência quem deu foi ele, então Deus é muito inexplicável. Então, para esse relacionamento poder existir minimamente, ele precisa se traduzir em alguma coisa, para a gente poder entender, compreender e se identificar. Então, eu acredito que não necessariamente na forma como a gente imagina, mas de alguma maneira ele se manifesta. De uma forma espiritual, principalmente, que é como nós vamos vê-lo no céu, mas ele vai se manifestar para que o relacionamento se torne possível. Perfeito. Porque, irmãos, a forma que a Carol está falando, imagina nós chegarmos lá no céu e a Bíblia fala, né, que nós vamos viver com as três pessoas, né, eternamente. E como que vai ser esse relacionamento se nós não tivermos esse Deus traduzido para nós de alguma forma? Né? Então tem que ter uma maneira, podemos dizer assim, uma estrutura, ainda que a gente não possa definir 100%, de nós conversarmos com Deus, nós falarmos com Deus, estar ali próximo de Deus. Então tem que ter essa estrutura. Ainda que essa estrutura a gente não sabe como é, porque na Terra, como a Carol disse, não tem um paralelo para a gente falar, olha, Deus se traduz dessa forma aqui na Terra, mas que ele é um ser que se relaciona com o homem, um ser que se traduz de alguma forma para o homem, isso é inevitável de nós pensarmos. Cleide? Eu continuo pensando, né? O trono não tem como não imaginar Deus no trono, porque a Bíblia fala o tempo todo que Jesus subiu, sentou do lado dele no trono. Então, o trono a gente já é aquilo que vem na cabeça. O trono, né, as vestes brancas, porém o rosto eu imagino assim, como o sol na sua força, que fala no meio-dia, né, aquele... E assim, não consigo imaginar Deus, né, com carne e osso, porque a Bíblia fala que no céu não entra carne e osso. Então, assim, é difícil, né, Odilon? Tudo isso que todo mundo está falando. É difícil. Então, qualquer, irmãos, teoria, inclusive a dos teólogos, né, a maioria deles, que fala que Deus não tem uma forma, eu também acho que não está correto, porque não dá para você bater o martelo, não dá para você falar, não, ali imagem e semelhança, porque está dizendo só é semelhança, imagem e semelhança no sentido moral.
Porque não dá para você afirmar categoricamente que é isso. Então, qualquer uma colocação que vocês fizerem dentro dessa questão, desde que pelo menos esteja fundamentado nessas bases que nós colocamos aqui, não há como você falar que o Juan está errado, que a Carol está errada, que a Cleide está errada, que o pastor Paulo está errado, que eu estou errado, ou que qualquer um de vocês está certo. Não. Isso é algo que nós vamos chegar lá na glória e nós vamos saber quando lá estivermos. Então, quando vocês, de alguma forma, alguém for ensinar, alguém perguntar, alguém questionar sobre essa imagem e semelhança de Deus e afirmar, porque a maioria vai afirmar que imagem e semelhança ali se refere a uma imagem física, né? Corpórea. E nós fizemos toda essa complicação para vocês entenderem que não é isso, não dá para você afirmar isso categoricamente. E também não dá para você não afirmar que possa ser, sim, uma semelhança. Certo é que é uma discussão complexa e que nós, ao final, só saberemos quando nós chegarmos lá na glória. Essa parte, irmãos, de imagem e semelhança que eu coloquei aqui, em qualquer aula que eu dou, em qualquer seminário que eu estou dando aula, entrou essa questão de imagem e semelhança, todas essas questões que nós colocamos aqui entra em pauta. Entra anjo, entra demônios, entra Jesus glorificado, a posição que Jesus está lá no céu, como que é Deus, como que é o Espírito Santo, tudo isso que nós falamos aqui entra na discussão. Então não tem como eu passar por cima disso aqui e vocês, no momento que precisarem aí, até falar sobre essa questão, ler esse verso aí, vocês saberem se posicionar do significado, da ideia que está ali nas duas palavras, imagem e semelhança, ou duas palavrinhas complicadas. Tá bom? Nós vamos, irmãos, encerrar a nossa aula. Se alguém tiver alguma questão, se ficou algo que precisa ser respondido, né? Ainda que nós não conseguimos bater o martelo, porque quem bateu o martelo para mim está errado. Exatamente, só precisa ter as bases para você saber como se posicionar, o que as pessoas pensam, o que os teólogos pensam. Você fala, olha, eles pensam assim, os textos bíblicos dizem isso, mas ao final das contas nós não conseguimos saber realmente, porque Deus, em termos de visão, de forma, a própria Bíblia vai dizer que ninguém viu a Deus. Ora, se ninguém viu a Deus na sua completude, como que nós vamos poder afirmar que Deus é assim ou Deus é daquela outra forma? Nós podemos conjecturar dentro de uma linha de raciocínio. Se não há mais nenhuma pergunta, creio que o pastor Paulo saiu para tentar ver se o áudio dele funcionava. Eu vou pedir aqui para Cleide, ora por nós, pelo final da aula, e segunda-feira nós avançamos aí com a aula de antropologia. Pode orar, Cleide. Senhor nosso Deus, eu quero te dar graça por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, e por essa noite, Senhor, nos ajuda a aprender, abre a minha mente, a nossa mente, nos dá conhecimento, nos dá profundidade dentro da tua palavra, alimenta a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos guarda, nos livra, dá, Senhor, para nós
resto dessa semana, Senhor, uma bênção especial para cada um, aquilo que nós estamos necessitados, aquilo que nós temos colocado diante dos teus pés. Meu Deus, venha abençoar a vida de cada um para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até segunda-feira próxima. Amém. Paz do Senhor a todos.